Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do MovimentCast. Eu sou Matheus Winkler, estou aqui com o meu co-host Vitor Brito e a gente tem um convidado especial hoje, que é o Bruno Muniz, fisioterapeuta do esporte e apresentador do Recovery Resenha. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Matheus. Obrigado, Vitão. Prazer. Obrigado pelo convite e vamos trocar ideia, falar sobre tudo aí que a gente tiver para falar. Obrigado pela presença, Brunão. Acho que vai ser legal que a gente vai poder conversar sobre o seu podcast e o nosso, a gente trocar ideias, ver o que a gente... Porque eu acho que o intuito daqui é a gente trocar, ter essa troca, e com você não vai ser diferente. Além disso, a gente vai poder falar sobre o que você acha de mais legal no seu podcast, no nosso também, trocar umas figurinhas aí. É isso, importante, todo mundo crescer junto. Bora. Legal, e botando assim em panorama, em perspectiva, para a pessoa que está escutando, que talvez não te conhece, tu é um cara que sempre gostou de esporte, pratica atividade física, fez fisioterapia, foi para a parte da fisioterapia esportiva, atende pra caramba, e Recovery Resenha é porque é uma resenha enquanto você faz o recovery de algumas pessoas, mas fora isso, tu é um cara que teve outras coisas que a gente pode abordar durante o episódio, que tu já empreendeu previamente e quase levou várias ruins, mas aprendeu bastante, tá agora começando uma nova aventura, é um cara que parou de praticar atividade física por um tempo e afundou e depois voltou à atividade física para tratar uma ansiedade, melhorar a tua vida, e eu vi esse processo de muita coisa na tua vida mudar e tu até ficar mais radiante, assim. Então, só para botar tudo isso em perspectiva, que são caminhos que a gente pode seguir. Mas antes de tudo aí, Brunão, conta aí o que é o Recovery Resenha, qual que é a vibe, quem é Bruno, pode seguir o caminho que quiser. Boa, vamos lá. Eu sou Bruno, sou fisioterapeuta esportivo, me formei na USP, fiz especialização também em fisioesportiva na USP. Formei em 19, então fiz a pós durante a pandemia, isso foi diferente. Então a gente teve uma abordagem bastante diferente durante a pandemia, durante a pós-graduação, a especialização. E durante esse caminho, durante esse processo, a gente foi tentando fazer várias coisas, né? Eu abri um canal no YouTube para falar sobre fisioterapia enquanto não podia atender. E ali fui me soltando um pouco mais em frente às câmeras. TikTok também me ajudou bastante a perder um pouco a vergonha para falar um pouco mais. E tive a ideia de empreender, que a gente pode falar depois, com uma marca de roupa. E acabei saindo e tudo bem, e vivo bem até hoje e gosto muito da marca. E aí cheguei no Recovery Resenha com uma ideia que a gente teve antes da pandemia. O Recovery Resenha, hoje, ele é um programa que a gente tem o propósito de incentivar as pessoas a praticarem atividade física e esporte com o objetivo de terem mais saúde e qualidade de vida como um todo. Então, a gente faz essa entrevista durante uma sessão de recovery. Para quem nunca fez uma sessão de recovery, a pessoa fica lá na maca, a gente faz a liberação miofascial, faz bota, a gente pode fazer outras coisas também para facilitar o recovery e a recuperação e as pessoas conseguirem manterem os treinos com frequência, com constância e com menos risco de lesão. E eu chamo pessoas que vão trazer uma história, pode ser de superação, pode ser de uma conquista interessante, e que a pessoa possa incentivar junto ali na resenha, conversando comigo, conversando com quem está na maca, incentivar as pessoas que estiverem assistindo a falar, quero praticar isso aí, quero fazer algum esporte, quero tirar minha bunda da cadeira e ter um pouco mais de qualidade de vida, seja alguém que já pratica ou seja alguém que não pratica. Esse é um dificultador durante o processo, né? Então, atingir essas pessoas que não praticam atividade física a assistirem um conteúdo para incentivá-las a assistirem. Então, é algo que a gente está trabalhando e ajustando e aprimorando nesses mais ou menos 6 meses de projeto. Cara, a gente estava falando disso agora, eu e o Vitor, de como é difícil atingir a pessoa que não é praticante. O público que está escutando curte atividade física, sabe o que é um recovery. Exato. Agora, como que eles passam isso para os familiares deles, né? Nós estávamos comentando a quantidade de pessoas que é sedentária no mundo e como a gente consegue atingir essas pessoas. E falando sobre níveis socioeconômicos, porque não é fácil, né? O público que te assiste pode ser uma pessoa que não tem nem condição de ir numa academia e o outro que pode escolher a melhor academia da cidade. Exato. Então, como a gente consegue atingir todos eles de uma maneira
através da fala, né, que a Uhum. gente tem a oportunidade hoje em dia das mídias sociais. Então, não só pensando num público específico, né, numa bolha específica que a gente acha que a gente vive, mas também como um todo para atingir uma população maior. Acho que essa foi uma das grandes discussões e conversas que eu tive com o meu sócio, que é meu pai. Antes da gente fazer a primeira gravação teste, falou, cara, como que a gente vai definir nosso público-alvo, como que a gente vai chegar nessas pessoas que a gente precisa incentivar a praticarem atividade física. E então a gente foi se direcionando, falou, pô, a gente não pode focar em um esporte específico, a gente tem que ter uma linguagem simples, a gente tem que ter uma linguagem acessível e que gere um conteúdo que a pessoa que, mesmo que não pratique atividade física, ela queira assistir. Então, em cortes e tudo mais, ganchos que atinjam essas pessoas. É mais difícil até de direcionar para chegar nessas pessoas, mas acho que trazendo convidados que tenham uma história, pô, uma superação, pô, a atividade física me ajudou a sair de uma crise de ansiedade, meu caso, acho que isso é interessante e isso facilita esse alcance dessas pessoas que não praticam. Porque se a gente for ficar na nossa bolha, a gente vai atingir ela inteira. E é fácil, só que a gente quer estourar essa bolha, né? Acho que esse é um dos grandes processos e o podcast de vocês, o meu podcast, tem esse objetivo e é difícil, mas dá pra fazer. Total, até pra gente essa é a mesma ideia de pegar mais gente, porque tu pode nichar e falar com o cara que manja o que é recovery, o cara que faz recovery, que ele treina pesado, treina forte, mas tu pode atingir pessoas que gostam de um entretenimento ali e vão ver essa história de superação de alguém. E o que eu acho legal do esporte também é a parte da superação, disciplina, são tipo meta-aprendizados que você pode extrair do esporte e botar para qualquer situação da vida. E até para gerar uma identificação nisso aí, cara, conta um pouquinho do teu episódio aí de ansiedade, como que foi esse fundo do poço, como que o esporte te ajudou, o que mudou na tua rotina, que as pessoas têm muita dificuldade de mudar a rotina, né? Como é que foi esse processo, assim, para ti? Cara, foi difícil, foi meio assustador quando aconteceu. Eu tava na Kes na época, na minha marca de roupa, e, putz, tomando na cabeça, muito BO acontecendo dentro da marca. E, putz, teve um dia eu tava na casa da minha ex-namorada e eu congelei, cara. Eu lembro da sensação exatamente de congelar. Eu não sei se vocês já perceberam, eu tenho um monte de desenho animado tatuado em mim. Um deles é do Divertidamente e no Divertidamente 2 tem a cena da ansiedade. Acho que vai ser mais fácil para as pessoas entenderem. Tem uma cena no filme que a menina congela. É a sensação de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Congela, a cabeça fica a milhão e você não consegue se mexer, você não consegue ter uma resposta para aquilo que está acontecendo. Você quer sair daquilo ali, mas você não consegue. Eu, pelo menos, não consegui. Depois de um tempo, conversando com ela, conversei com... Ela chamou 2 amigos meus na casa dela para eu conseguir voltar. E daquele dia eu falei, preciso fazer alguma coisa, preciso mudar. Preciso ajustar alguma coisa na empresa, preciso ajustar alguma coisa na minha vida, porque isso aqui não tá legal. Eu já tinha me mudado para São Paulo, morava em Guarulhos antes, então já estava com uma rotina um pouco mais ajustada para conseguir praticar atividade física, voltar a praticar atividade física com um pouco mais de frequência. E ali naquela época eu tinha acabado de começar a praticar boxe, que é um esporte que eu não praticava e fazia acho que 2 meses que eu estava praticando. E aí, passei com a médica, comecei a me tratar, passei com a nutricionista, comecei uma dieta, comecei a treinar com uma personal amiga minha. Então, comecei a fazer esses ajustes conforme os dias foram passando, as semanas foram passando. Não foi de um dia para o outro. Tive mais algumas crises. Lembro de ter pelo menos mais umas 2 crises no período ali de uns 2, 3 meses. As outras foram... Eu estava sozinho e aí eu precisei de estratégias para conseguir sair dela. Então, acalmei, tirei um dia off, desliguei rede social, desliguei celular, desliguei tudo e me ajudou. Sair correr também me ajuda muito. Hoje eu não treino mais corrida como eu treinava antes, já treinei muita corrida, já corri bastante. Uso a corrida hoje muito mais como uma terapia e, cara, pra mim ela funciona super bem. E junto com tudo isso, voltar a praticar atividade física acho que foi uma das melhores coisas que eu pude fazer. Então, o boxe, a musculação, a corrida como terapia.
Depois comecei a passar com um psicólogo, que também me ajudou muito nessa fase um pouco mais pesada. E você começa a ver essa evolução no dia a dia, né? Então, pô, se eu como melhor, eu consigo dormir melhor. Se eu durmo melhor, eu consigo treinar melhor. Se eu consigo treinar melhor, eu consigo trabalhar melhor. E vira um ciclo vicioso do bem, né? Vamos dizer assim. E até vi um post hoje, né? Tipo, disciplina e tudo mais. Disciplina não é aquele... Puta, não tem que ser difícil. Você organizando sua rotina para fazer alguma coisa, ela é o caminho óbvio a ser escolhido e você consegue fazer com qualidade. Não é para ser sofrido você conseguir ter uma rotina boa. Se você consegue organizar o seu dia a dia, parece fácil fazer. Não é zero fácil, mas quando você consegue organizar as coisas na sua vida, a rotina no seu dia a dia, a disciplina fica muito mais fácil de ser mantida e os resultados vêm. Então, acho que esse fundo do poço serviu para dar esse upgrade, vamos dizer assim, de tanto físico quanto mental, quanto acho que para tudo. Até para poder virar e falar, pô, quero sair da marca de roupa, vou empreender de novo, vou empreender no Recovery Resenha e passar isso para as pessoas. Então, mostrar para as pessoas que a atividade física pode te ajudar e ela te ajuda muito no dia a dia, na sua vida, na sua saúde e tudo mais. E você, Brunão, falou agora mesmo que você traz personagens para o seu episódio para trazer uma história, que motive as pessoas em si. Mas e você em si? O que você acha que você consegue levar para as pessoas com a sua palavra para conseguir estimular elas a fazerem o exercício? Cara, acho que na resenha, no trocar ideia ali, eu coloco muito da minha experiência com atividade física, com tudo que eu já conversei com sei lá quantos pacientes que eu já atendi na minha vida e aprendo todo dia, né? Então, atendo alguém que... CEO de uma empresa, atendo alguém que, veio do lá de baixo e hoje tá super bem. Então, eu aprendo com todas essas pessoas. E vou aprendendo também em relação a como que a atividade física ajudou na vida delas e como que eu consigo colocar isso na minha experiência. E ali trocando ideia, acho que é uma das coisas que mais acontece durante a resenha na gravação, a resenha gravada, né? Que é a pessoa passa alguma coisa, eu coloco o meu ponto de vista, coloco algo que já aconteceu comigo, sem ficar sendo chato também, né? Não vou ficar me vendendo ali o tempo inteiro, mas de ter essa troca e de ser algo muito natural. Não ser algo, tô aqui para ficar me vendendo, para ficar me mostrando e tudo mais. Muito pelo contrário. É do quanto que aquelas experiências e de esportes que eu já pratiquei e de esportes que eu não pratiquei. Então, por exemplo, eu entrevistei um amigo meu que é jogador de futebol americano. Nunca pratiquei, mas já aprendi muito com ele ali conversando, assisto muito e coloco e dou minha opinião também. Então, das pessoas verem que não existe só... A gente tá vivendo muito no hype da corrida, né? Parece que só tem corrida hoje em dia. E não, tem muitos outros esportes, tem infinitos outros esportes. E trazer isso para as pessoas com tudo que eu já pratiquei. Eu vim da natação desde de moleque, joguei muita coisa na época da escola, faculdade... comecei a correr na época da faculdade, agora praticando boxe já mais velho. Então, cada uma dessas experiências me trouxe um aprendizado e aí trocando ideia com essas pessoas e também produzindo conteúdo no Instagram, TikTok e tudo mais sobre diversos esportes. Então, eu me considero um viciado em esporte, mesmo que eu não pratique tudo que eu gostaria de praticar. Por mim, eu praticaria tudo quanto é esporte. Não dá tempo, senão a gente não consegue trabalhar. Eu falo que o trabalho atrapalha o treino, mas a gente precisa trabalhar, não tem jeito. Mas eu assisto muito esporte, eu consumo muito esporte, estudo muito esporte. Tanto pelo movimento, que é como a gente consegue abordar na fisioterapia, essa reeducação funcional. Mas também como... o lazer, por exemplo, um dos conteúdos que eu posto é um resumo de notícias que aconteceu na semana passada inteira. Eu posto toda segunda-feira. Hoje, que a gente está gravando uma segunda-feira, saiu o vídeo, hoje cedinho, sobre N esportes diferentes que aconteceram na semana passada. E eu tento trazer isso de uma forma muito leve para as pessoas também verem, existe outros esportes que eu posso praticar, existe um outro mundo sem ser a corrida. Não gosto de correr. Vai fazer uma luta. Não gosto de luta. Vai fazer natação. Vou ficar aqui falando horas e não vai acabar os esportes. Então, acho que trazer
posso dizer, autoridade, me ajuda a construir essa autoridade como praticante, como fisioterapeuta esportivo e trazer isso para as pessoas, o quanto que é importante essa prática. Aí tá um ponto interessante que tu falou, que é essa questão de mostrar que tem vários esportes dentro de um consultório que a gente escuta muito dos pacientes quando fala assim, fazer atividade física doutor, o problema é que eu não gosto de academia, ou o problema é que eu não gosto de correr, eu não gosto de... Tipo, as pessoas têm assim na cabeça delas que a atividade física é fazer academia, é correr ou é pedalar, sei lá. Só que tem um leque enorme de atividades físicas. Infinito. Então, como assim? Você não gosta de nenhuma atividade física? Não tem nada que você gosta? E no fim sempre tem muita coisa, né? E essa coisa que tu falou de ser viciado em esporte, né? Que o trabalho atrapalha o treino, né? E que gostaria de treinar mais. Qual que é a linha aí? E o que tu vê de pessoas que cruzam essa linha por serem viciadas em esporte, e às vezes até a pessoa que está escutando, que ela tem um trabalho, tem um monte de demandas, tem família, tem estresse, e ainda tem o esporte, e ela quer performar, e treina a mais do que deveria, e precisava focar mais em recuperação. Tipo, quando que isso se torna um problema, até para, tipo, juntar o polo vício extremo no esporte e recovery, e trazer para essa resenha. Sim, belo link. Cara, acontece muito em alguns esportes em específico. Chega bastante pra gente na clínica, pessoas que, quero evoluir mais rápido, parece que eu não tô evoluindo, parece que eu tô estacionado no meu treino, quero performar. Acho que entra numa conversa muito mais profunda. Mas vamos lá. A pessoa quer performar. Já fica mais difícil de conseguir performar tendo um equilíbrio. A vida da pessoa tem que estar muito ajustada para ela conseguir performar e manter, família, círculo social, trabalho, tudo ajustado, tudo muito redondinho, fica mais difícil. Alguma coisa a pessoa vai deixar para trás. Não tem jeito. É difícil, mas alguma coisa vai acabar ficando um pouco para trás se a pessoa quiser performar. Geralmente vem nesses casos que a pessoa quer evoluir drasticamente no esporte, ou preciso focar, essa é minha prova-alvo, a prova da minha vida, e preciso cumprir ela da melhor forma possível. Aí a pessoa pode acabar exagerando nos treinos, e se ela não procurar o recovery antes de acontecer alguma coisa, a chance de acontecer algo mais grave é maior. Então, se você está com esse objetivo de performar, de melhorar seu desempenho em qualquer esporte que seja, vamos focar vamos colocar um aqui, vamos pensar num triatlon, que já é uma demanda muito grande de treinamento, e a pessoa precisa 2 treinos por dia, 3 treinos por dia na maioria das vezes. Se a pessoa não busca uma recuperação, um recovery antes, a chance de acontecer alguma coisa, alguma lesão, alguma sobrecarga é muito maior, um overtraining é muito maior. E tendo essa possibilidade de se cuidar, de fazer o recovery, de fazer esse trabalho preventivo, tanto no fortalecimento quanto na físio, é essencial. Isso é uma parte que, até conversando com convidados, com pacientes meus, as pessoas falam, cara, tem paciente meu que liga o Garmin, liga o relógio na físio e considera a físio como um treino. E a físio recovery, a pessoa fica deitada na maca lá, porque, querendo ou não, a pessoa está investindo o tempo dela, 1 hora ali pelo menos para fazer o recovery, dinheiro, e investindo no corpo dela para ela poder fazer o treino do dia seguinte. Então, ultrapassar esse limite de físico, então da pessoa poder correr o risco de ter alguma lesão, acontece, mas dá para prevenir isso bem com a físio, com o recovery, com a resenha. A resenha também ajuda a melhorar, mas é bem importante ter isso. Se as pessoas soubessem que o treino não acaba a hora que você sai da academia. Muito pelo contrário, né? Ele continua.
E não só no recovery, mas na alimentação, no sono, porque todo mundo quer saber o recovery melhor que existe no mundo. Ah, quero evidência científica sobre os tipos de recovery, tem que comprar a bota mais moderna do mundo. Não, muitas vezes você tem que se alimentar bem, ter um sono de boa qualidade, fazer uma liberação e não precisar usar tantas tecnologias para conseguir ter o mesmo resultado, e às vezes a gente tem um resultado melhor ainda com essas coisas, entre aspas, simples, né? Que é de graça, né? O sono é o melhor recovery que tem e é de graça. A alimentação ajuda muito, então a pessoa fazendo o simples bem feito, ela consegue melhorar a performance. Se ela consegue investir em alguma coisa, na física, consegue investir numa bota, consegue investir em N tecnologias que podem ajudar o recovery, tudo bem. Mas dá para fazer tudo isso de uma forma simples e muito acessível para todo mundo. E é o que a gente estava conversando, né? Organizar a rotina para isso fica muito mais fácil. Se a rotina não estiver organizada, fica muito penoso você conseguir fazer isso, você conseguir se tratar e conseguir performar. Então, toda essa... É o que eu falei, né? Acho que ter esse equilíbrio vai ser muito importante para conseguir performar. Independente se ela tiver condição financeira para isso, para investir em alguma coisa ou não. Brunão, eu fico pensando muitas vezes no recovery e vejo que as pessoas têm um pouco de dúvida sobre quando começar a fazer recovery. Eu comecei a treinar, a fazer exercício físico, eu era sedentário. Será que é importante para essas pessoas fazerem um recovery? Para quem acabou de começar? Por exemplo. Ou em que momento eu vou colocar na minha vida? O que é um recovery, assim, dando um passo atrás? Tá, vamos lá. O recovery a gente consegue fazer, a gente faz na físio, né? É uma técnica, vamos dizer assim, que a gente pode ajudar a acelerar a recuperação muscular da pessoa para ela poder manter os treinos em dia. Então, vamos voltar para o triatlon, acho que fica mais fácil da gente fazer esse paralelo. Ou corrida. A corrida acho que é mais acessível para todo mundo. A pessoa vai ter 2, 3, 4 treinos de corrida na semana e a pessoa, fica com a perna pesada, fica com a perna cansada. E a pessoa vai, faz um recovery, faz essa liberação miofascial, bota de compressão, banheira de gelo. Tá começando a sair algumas evidências sobre a imersão em água quente, que também ajuda muito. Ainda tá começando a sair, mas a gente já vê resultados muito bons. Então, são estratégias que a gente pode acelerar a recuperação muscular para a pessoa manter a continuidade nos treinos. Quando que a pessoa precisa começar? Quando a pessoa sair do sofá, comecei a fazer alguma coisa, uma caminhada, na academia, fui na academia e comecei a fazer aquela bike sentadinho ali. Cara, acho que esse não é o momento. Ela não vai precisar investir no recovery. É muito mais interessante ela investir em ajustar uma alimentação, em ajustar o sono, em ajustar o estresse no dia a dia no trabalho, na vida e tudo mais. Do que investir no recovery. O recovery eu acho que ele vai vir muito mais quando a pessoa já está buscando minimamente algum tipo de performance. E não estou falando performance, quero ganhar uma prova. Não, eu quero evoluir no meu treinamento, eu quero evoluir no meu esporte. Então a pessoa começou a fazer uma caminhada, começou a dar umas corridinhas no meio, evoluiu para um corre e anda, começou a correr contínuo e falou, quero correr uma prova de 5 km, que a gente vê muito isso acontecendo hoje em dia. Então, quero correr essa prova de 5 km. Talvez esse já seja um momento da pessoa procurar algum profissional tanto para a parte do recovery quanto para a prevenção, se a pessoa saiu do sedentarismo, né? Então, muitas adaptações acontecem no corpo nesse processo. Então, adaptação muscular, adaptação óssea, adaptação neuromuscular como um todo. E aí a pessoa, no momento que ela quer melhorar essa performance, independente do tempo que ela vai fazer, mas melhorar o seu treinamento, já é benéfico para ela procurar um recovery. Mas é isso. Se a pessoa tiver a possibilidade de fazer esse investimento nela, né? Se não, cara, alimentação, sono, hidratação e ajuste de vida, vamos dizer assim, já vai ter um bom resultado. Mas a partir do momento que ela perceber, não estou conseguindo mais performar, talvez esse seja um parâmetro legal. Estou começando a ficar cada vez mais cansado entre um treino e outro. Eu treino bem na segunda-feira porque eu descansei bem o final de semana, mas o treino de quarta-feira não está rendendo já faz um tempo. Está acontecendo alguma coisa.
E isso só vai acontecer, a pessoa só vai perceber isso com a constância de treinamento. Se a pessoa treina, é o que a gente chama dos atletas de final de semana. Eu jogo bola de final de semana, eu jogo beach tennis de final de semana. E a pessoa não faz mais nada durante a semana, a pessoa não vai ter esse conhecimento sobre o próprio corpo. Então, aprender a ouvir o próprio corpo, que é difícil de fazer, é muito importante para a pessoa falar, ligar um sinal amarelo ali e falar, tá acontecendo alguma coisa, preciso ajustar alguma coisa na rotina, em alguma área da vida, para que eu volte a performar com qualidade em todos os meus treinos durante a semana. Cara, não é interessante isso, não é só pro atleta profissional, né? É assim, que tem gente, a pessoa que começa a correr 5 km, como o exemplo que tu falou, eu já tive paciente que estava correndo 5 km e teve fratura de estresse. Por quê? Porque é uma questão que não é a quantidade de quilômetros, é o quanto você aumenta o seu volume de treino em relação àquilo que você era acostumado a fazer. E aí muita gente olha, nossa, 5 quilômetros é pouquinho, porque tanta gente faz e tal. Mas bom, para quem não corria nada antes, começar a correr do nada os 5 quilômetros pode provocar uma lesão. Sim. E isso que tu falou de a pessoa ganhar maturidade, de entender os sinais do corpo, isso demora, né? Isso demora. Eu próprio treino há muito tempo e eu tenho dificuldade com isso. Há uns 2, 3 dias atrás eu acordei pesado, me sentindo meio ruim. E eu tava pensando, nossa, eu tenho que treinar, porque eu tô treinando pouco ultimamente. Eu tinha feito um treino forte 2 dias antes. E daí eu percebi, cara, na verdade eu tenho que me alongar, fazer uma mobilidade. Descansar. E eu fiz isso, um sangue circulou e tal, e daí depois, mais tarde no dia, eu treinei. Mas como é importante, às vezes, a pessoa que está começando a treinar e que não tem essa maturidade, buscar um profissional para fazer um recovery, porque às vezes na sessão de recovery tu também pode aprender sobre você, né? Porque vai ter aquele feedback de falar, fulano, você tá contraturado aqui, essa tua dor aqui pode ser porque tu tá compensando assim ou assado. Então, fora o processo, tem a questão da pessoa que já tá treinando bastante, tá buscando aquela cereja do bolo. Tem a pessoa que ela ainda tem o básico para fazer, mas ela quer investir mais e ela quer também acelerar esse aprendizado, eu acho que ajuda nisso. E tem a pessoa também que está meio que tratando alguma lesão já instalada e quer prevenir próximas, né? Exatamente. Acho que esses são os principais tipos de paciente que chega pra gente, né? Acho que esse exemplo da fratura por estresse com 5 km é muito bom, até pra gente conversar. 5 km parece que é pouco. Porque a gente vê muita gente hoje, todo mundo faz uma meia maratona todo final de semana. Você entra no Instagram, todo mundo correndo 21 km. Você fala, 5 km é fácil. Todo mundo corre, um monte de amigo meu, tudo bem que a gente tá numa bolha muito, muito fechada, né? Um monte de gente correu 30 km porque vai correr uma maratona semana que vem. E aparentemente uma maratona é banal de fazer. Muito pelo contrário. 5 km é bastante coisa, é muita coisa. Ainda mais se você nunca fez nada antes. Ou ficou muito tempo sem fazer. E aí, esse cuidado que a pessoa vai tendo, vindo com a maturidade no esporte, independente de qual esporte for, e nessa evolução, pensando nesse aprendizado, acho que isso é muito mais interessante do que a pessoa querer só investir. Eu quero fazer uma soltura, quero fazer uma liberação miofascial. Se a pessoa vai lá com o objetivo de, como que eu posso melhorar? E a pessoa me pergunta isso pra mim na sessão. É muito mais benéfico para ela do que só chegar lá e, vou fazer uma soltura, ficar lá mexendo no celular e não trocar ideia. Eu posso aprender muito com ela e ela também pode aprender muito comigo sobre ela mesma. Então, de ter esse cuidado da pessoa querer aprender sobre como escutar o corpo, como melhorar, como prevenir tudo isso, acho que é muito interessante. E não é todo mundo que faz isso, mas quem faz, a gente vê uma diferença muito grande nesse cuidado com o corpo no curto, médio e no longo prazo. Brunão, dentro da pergunta do Matheus, eu fui para um outro lado, assim, pensando o quanto é importante o seu papel, o nome do seu podcast já diz pela resenha, porque o papel psicológico ali interfere. Porque você vai passar 1 hora com aquela pessoa, você pode muito bem deixar ela mexendo no celular, mas muitas vezes essa troca de experiências ajuda ela até na vida. Sim. Ela começa a se tornar um amigo pessoal, porque ela tá ali toda semana.
Exato. 1, 2 vezes por semana. Então, quanto você acha que essa proximidade de tornar isso uma resenha, algo legal, algo gostoso, faz com que a pessoa busque mais os seus serviços ou também que ela consiga performar mais? Cara, acho que isso é o que eu mais gosto de fazer. É a parte mais legal do meu trabalho, de verdade. De poder ter essa troca com N pessoas diferentes. Vários dos pacientes viraram meus amigos pessoais, alguns deles, inclusive, eu já até entrevistei no podcast. E ter essa troca com eles é muito mais legal do que alguém que chegue lá e fique mexendo no celular e... tá doendo aqui, tá, beleza. Não, isso é muito mais legal, isso é muito mais gratificante. Às vezes a gente chega na clínica, o Matheusão já viu muito lá, tá 3, 4 físios atendendo, um paciente do lado do outro e todo mundo trocando ideia junto. E essa resenha é muito legal e isso... que às vezes eu fico brincando que a resenha também recupera, mas não, a resenha também recupera. A pessoa se sente bem, a pessoa se sente confortável e a pessoa quer voltar. Às vezes a pessoa volta nem porque ela tá com dor. A pessoa volta porque ela se sente bem naquele espaço, ela gosta de estar ali e ela gosta de se cuidar, gosta de trocar ideia e tudo mais. Então, essa vivência que eu fui tendo nos 4, 5 anos, nos 5 anos de formato que eu tô atendendo pacientes de diversos tipos, classes sociais, tudo mais, esportes. Essa resenha, essa experiência foi o que amadureceu a ideia do Recovery Resenha que surgiu lá atrás, que era de ter um espaço para as pessoas se cuidarem e fazerem esse recovery, tomarem um banho, tomarem um café e tudo mais. E a gente meio que, veio a pandemia, todo mundo parou. E aí, com essa maturidade, e aí maturidade profissional mesmo, de atendimento, dessa resenha, e de ver o quanto que essa parte é essencial na vida da pessoa, e na minha também, se eu chego lá e tem um dia que, atendi 2, 3 pacientes que foi mó legal, a conversa, aprendi muito, é um dia que passa assim, você nem sente. Mas tem dia que chega lá, o paciente não quer muito trocar ideia, fica um clima meio... sem muita conversa. A gente vê que não dá uma energia tão grande. Então, trazer isso do que a gente... Pura e simplesmente, o Recovery Resenha o que eu faço no meu dia a dia, gravado. Eu troco ideia com o paciente do começo ao fim da sessão, se ele quiser. E sobre a vida dele, sobre esporte, sobre a minha vida, sobre alguma coisa que aconteceu ali na hora, sobre algum esporte que está passando na TV. E fica essa trocação de ideia. Pipipi, popopó, para um lado e para o outro. E eu simplesmente falei, vou gravar isso aqui. E, já teve gente de tudo quanto é jeito, tudo quanto é esporte lá no podcast. E quero cada vez mais. Quero que a pessoa vire e fale, quero passar com o Bruno por causa da resenha, por causa ele como fisioterapeuta, e a resenha permite isso, permite mostrar e permite escalar isso para mais pessoas verem. Eu, só falando uma particularidade assim, que eu lembrei de uma história, uma paciente, ela passou comigo, passou em consulta médica, e aí eu indiquei para ela fisioterapia que ela estava com uma lesão. E ela começou a passar lá na fisio, depois saiu da lesão, começou a fazer recovery, e ela levou a mãe dela um dia. Aí a mãe dela começou a tratar, enfim. Aí ela me ligou um dia e falou assim, Vitor, deixa eu te pedir uma coisa. Vou marcar uma consulta para minha mãe com você, mas ela não tem nada, ela não tá sentindo nada. Eu só quero que você fale para ela continuar fazendo fisioterapia, que é importante para ela. Eu falei, mas por que você tá me pedindo isso? Ela falou assim, não, porque ela mudou de vida. A partir do momento que ela tinha esse compromisso de ir na fisioterapia, era um ambiente legal, que ficava conversando todo mundo, enfim, fez muito bem para a saúde mental dela. Que legal. E a filha notou isso, que ela mudou de comportamento em casa. Então ela falou assim, eu quero que minha mãe continue fazendo a fisioterapia, que continue tendo a resenha. Então, o quanto isso é legal de você, não é só, você pode muito bem lá fazer seu trabalho à soltura, ter o benefício total, mas eu acho que a vida é muito mais do que isso, sabe? Dentro das nossas especialidades que a gente
trata a saúde como um todo, acho que a saúde mental hoje em dia está crescendo cada dia mais e esse projeto seu é sensacional. Depois de hoje a gente vai ter que ir lá fazer uma resenha com ele. Vamos lá, vou fazer a primeira Recovery resenha em dupla. Vamos achar um jeito, vamos achar alguma coisa, mas dá pra gravar, a gente faz um Recovery resenha em dupla, vai ser muito legal. Cara, tu falando aí da história de que já tinha ideias legais, tu trocava com os pacientes. Eu lembrei do início do Movement Cast também, que foi a mesma coisa. O Vitor, ele sempre falava assim, o Vitor era meu R+, na residência, e às vezes a gente tava trocando umas ideias assim, aquela ideia que vai a fundo, e ele falava, seria massa se isso aí tivesse gravado, dava um episódio de podcast. E aí, esses foram os primeiros insights para pensar em um podcast. É muito legal esse lance. Eu também atendendo, eu sinto que quando eu tô presente ali, tô me divertindo enquanto converso com a pessoa, tá rolando uma troca e eu sinto que eu agrego um valor para além da parte médica, é quando eu sinto uma gratificação maior minha, que eu sinto assim, eu não tô fazendo algo mecânico, aquilo lá tipo, me energiza, que é diferente de você só tá, tipo, operacional 100%, sem estar presente ali trocando. Só que depende muito da troca da outra pessoa também, né? Cara, e um lance assim, tu falou sobre a questão de para se ter mudanças na rotina, para mudar a vida, a gente tem que facilitar e não tem que ser difícil. O Vitor trouxe agora o exemplo da mãe da paciente que, por estar no ambiente, já fez melhores escolhas e a filha queria que ela continuasse no ambiente para fazer melhores escolhas. Tu atende muita gente que desempenha bem em esporte, que é, às vezes, um diretor executivo de uma empresa, tem algum cargo de liderança, trabalha pra caramba e ainda pratica esporte, tem família. E aí, com certeza, tu vê as pessoas que estão desequilibrando tudo, mas tu vê várias que estão equilibrando e alinhando essa rotina e ajeitando as coisas para que tudo funcione. Conversando com todas essas pessoas, o que tu vê que são os elementos comuns daquelas que conseguem levar tudo isso com mais leveza e maestria e conseguem equilibrar essas esferas da vida? Cara, acho que junto com a maturidade do esporte, acho que vem essa maturidade na vida, né? A pessoa conseguir determinar qual que é a prioridade daquele momento da vida dela. Pô, quero participar de um campeonato, quero participar de alguma coisa, de um campeonato de tênis, vamos dizer assim, amador. O que eu preciso ajustar, o que eu preciso fazer para que eu consiga desempenhar bem no campeonato? Então eu preciso treinar um pouco mais, preciso dormir mais cedo, preciso comer melhor. Como que eu consigo fazer isso sem me perder? Acho que aí vai depender muito de pessoa para pessoa. Pessoa casada, pessoa tem filho, pessoa solteira, vai depender muito desses aspectos. Mas geralmente é quem consegue ter uma comunicação muito clara em casa, no trabalho e consigo mesma sobre qual que é o foco dela naquele período de tempo que ela determinou. Então, quando a pessoa consegue determinar sei lá, vamos colocar um período de 3 meses. Pô, nesses 3 meses eu vou focar nisso daqui, porque esse é o meu objetivo principal. A pessoa consegue. Fica muito mais fácil para ela conseguir organizar essa rotina e fica muito mais factível dela conseguir cumprir todos os objetivos. Se a pessoa não consegue ter essa comunicação clara nessas esferas principais da vida, então família, trabalho e consigo mesmo, acho que principalmente consigo mesmo, fica mais difícil. Independente do nível, se a pessoa tem um cargo C-level ou se a pessoa ainda está começando no começo de carreira. Mas acho que talvez por ser o público da clínica, a gente vê mais essas pessoas um pouco mais velhas, então uma faixa ali 30 a mais, 30, 40 a mais, essas pessoas tendem a conseguir um pouco melhor isso. Porque já tá com as coisas um pouco mais encaminhadas, a vida já tá um pouco mais encaminhada. Mas não necessariamente. A gente vê gente mais nova ali, 25, às vezes até mais novo que isso, que já tem um pouco desse direcionamento e conseguem cumprir isso com maestria, esse equilíbrio a partir da comunicação. Então, tendo isso muito claro consigo mesmo e você conseguir passar para as esferas principais da sua vida, acho que é no momento que você consegue
performar da melhor forma possível em todas essas esferas. Então, mesmo que seja menos do que você gostaria em alguma delas, mas você consegue fazer esse equilíbrio e a rotina fica mais encaixada para você conseguir cumprir seu objetivo principal ali naquele intervalo, vamos dizer, de 3 meses. Cara, eu fico impressionado. Agora tu falou das pessoas de 25, de menos idade que fazem isso. É difícil, cada vez menos. Mas eu fico impressionado quando eu vejo uma pessoa jovem que tem essas coisas alinhadas, porque eu tô aqui nos meus 30 e poucos, ainda batendo cabeça com isso. Total. Eu fiz a pergunta porque eu noto que na minha própria vida, na vida dos pacientes também, a principal dificuldade é em planejar adequadamente o que você quer, porque a gente quer muitas coisas, né? Alinhar em esferas. Eu gostei dessas 3 esferas que tu trouxe, da comunicação familiar, trabalho e consigo, mas uma vez que você definiu o que que é, você alinhou a comunicação, aí começa um processo de acompanhamento, né? Tu tem que acompanhar se você está cumprindo com aquilo que foi feito. Mas eu acho que a maior falha não é nem no acompanhamento, é em definir o que é aquilo e começar a fazer, porque a gente fica querendo muitas coisas e a gente tá muito ocupado para parar e planejar e pensar, né? Sim. Então, não, eu tenho que fazer, eu vou perder tempo aqui. E às vezes tem que parar, planejar, e isso exige uma maturidade, assim. Total. E por isso que é mais difícil ver pessoas mais novas fazendo isso. Quando a pessoa já ali, vamos colocar 30, 35 mais, a pessoa já consegue ter essa maturidade pessoal mesmo para falar, pô, vou parar, vou organizar, vou planejar e vou cumprir isso daqui. Cara, eu vou olhar para mim 5 anos atrás, 10 anos atrás, com 20 anos, nem pensava nisso. Pensava em festa, pensava em um monte de coisa. E hoje em dia não. Hoje em dia se eu olho lá atrás e falo, pô, eu podia ter feito muita coisa diferente, mas não me traria onde eu tô hoje. Não teria aprendido tudo que eu aprendi até agora. E tudo bem. Não tem problema, cada um tem seu processo. Mas ver essas pessoas mais novas fazendo isso é muito legal, até por esse, querendo ou não, esse hype de saúde que a gente está tendo hoje em dia. E que bom que a gente está tendo esse hype de saúde, das pessoas se cuidarem, praticarem mais esporte, consumirem menos bebida alcoólica, fumar, tudo mais, tudo isso que a gente sabe que faz muito mal. Mas vem com a maturidade, não tem jeito. Não tem jeito. Uma outra coisa que vocês falaram aqui, eu fico trazendo para uma realidade também desse público mais jovem, é não esperar e não planejar que seja perfeito. Exato. Né? Talvez no começo vai ser o que der. Pelo menos, eu tava indo 5 vezes por semana em festa. E 3, mas começar a treinar 2 vezes. Porque todo mundo fala assim, tem um planejamento por cima e eu quero estar muito bem com a minha família, estar muito bem na faculdade e comigo mesmo. Muitas vezes não vai acontecer isso. Talvez com a maturidade isso vai começando a linkar muito mais, vai fazendo muito mais sentido. Mas no começo ali, esse negócio de falar assim, não, é igual a rede social. Uhum. A gente quer fazer um vídeo que seja perfeito, que estoure, que seja lindo, maravilhoso. Mas não é assim, os primeiros vídeos são ruins, vai de qualquer jeito mesmo. Vai ter que ser ruim, cara, vai ter que ser ruim. No começo você vai ser ruim. Pra você ficar bom em alguma coisa, você vai ter que ser ruim no começo. Não tem jeito. Acho que uma coisa que ajuda nesse processo é colocar pequenos objetivos. Então, você vai ter um objetivo grande lá no final. Quero correr uma maratona. Acho que é fácil da gente conseguir fazer esse paralelo com o esporte. Quero correr uma maratona. Não vai ser daqui 5 meses que eu vou conseguir correr a maratona bem. Posso conseguir correr a maratona, mas a que custo? O que eu vou ter que deixar para trás? Eu vou olhar para trás, vai estar tudo destruído. Vai estar, minha vida deu tudo errado, deixei trabalho para trás, família, terminei namoro, não vejo minha mãe, sei lá quanto tempo. Vou correr 5 km, vou correr 10, vou correr 21, vou pensar 42 daqui 2 anos. Beleza, é um processo, você vai aprender muito nesse processo, você vai amadurecer muito nesse processo. Então, colocar esses pequenos objetivos fica muito mais fácil de você aprender. E no começo vai ser horrível. Eu lembro dos meus primeiros... Se eu for pegar... São 2 canais diferentes, né? O Recovery Resenha e o que eu fiz na pandemia. São canais diferentes. Eu olho meus vídeos de 2020, cara, 5 anos mais novo, zero desenvoltura. Vou te mostrar os meus de 2016 depois. É desesperador. Eu olho e falo, cara, que carisma era esse? O carisma de uma porta. Horrível, horrível. Não falava direito, falava pra dentro. Falei, que horrível. Por que as pessoas assistiam isso? Só que isso vai soltando, né? E eu falei do TikTok. Cara, o TikTok foi muito bom pra me soltar na câmera. Muito bom mesmo. Eu falo isso abertamente porque
Quando que foi, Brunão? 2020 também. 2020 foi meio que paralelo. Pô, tava sem nada pra fazer em casa. Tava preso em casa. Pandemia rolando. Todo mundo fazendo vídeo no TikTok. Eu falei, cara, eu vou entrar nisso aqui. E aí, pô, começou a... Não foi de ficar fazendo dancinha. Foi, cara, eu pegava alguma coisa que tava acontecendo, Mas o Bruno dança bem, falando sério. Eu já te vi dançando, velho. Tu dança bem, tu dança bem. Dá pra desenrolar. Não, é verdade. Eu já vi ele em casamento, ele começa a dançar. Ele é aquele cara que ele começa a dançar e todo mundo acha que ele é contratado da festa e começa a seguir Animador o passo. de festa. E eu tô falando sério, começa a seguir o passo dele ao redor porque ele dança super bem. Por isso que ele estourou no TikTok. Então, assim. Pô, teve eu muita não gente que lembrava estourou. disso, cara. Não. Muito bom. Em festa a gente se diverte. Mas é isso, tipo, ficar na frente da câmera no TikTok, cara, você vai perdendo, você perde a vergonha. Não tem jeito. Tem muita gente que fala... Meu pai, pô, um cara que fala super bem. Se colocar 500 pessoas na frente dele, ele fala super bem. Eu travo. Coloca uma câmera na frente dele, ele trava. Eu falo tranquilamente. Tranquilamente, sem problema nenhum. Acho que é isso, treino. Primeiro vídeo do TikTok, uma bosta. Primeiro vídeo no YouTube, uma bosta. Cada vídeo do Recovery Resenha, cara, eu assisto, além de editar, eu assisto umas 2, 3 vezes pra ver, pô, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou bom, pô, acho que eu posso começar desse jeito, acho que a gente pode ajustar assim, o final pode melhorar. Então a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo com a gente mesmo. E tendo outras pessoas pra gente ir crescendo junto. Por exemplo, ontem a gente fez uma reunião sobre o Recovery Resenha. Ontem, domingo à noite, era 8 horas da noite, a gente estava fazendo uma reunião para planejar os próximos meses até o final do ano. Então, a gente vai vendo que tudo vai amadurecendo, tudo vai evoluindo, mas começa ruim. A primeira gravação do Recovery Resenha é uma coisa. A gravação de agora, a última que saiu semana passada, outra coisa. Em N aspectos. Aspecto Bruno, como apresentador, que nunca tinha feito isso. Aspecto das filmagens, aspecto da edição. Então, tudo vai melhorando. Sim. Mas precisa da constância. Cara, esse ponto aqui mexeu comigo, que eu fiquei pensando na minha história aqui. Um aprendizado meu, uma coisa que eu ainda tenho que melhorar, assim, para processar mais. Essa questão de aceitar que a coisa vai ser meio imperfeita, que a coisa vai ter suas falhas, e também aceitar os deslizes que você dá e retomar a rota, assim, tipo, aceitar que, pô, não vai ser exatamente assim, mas vamos adaptar, vamos fazer. Porque eu lembro, eu também fiz um canal no YouTube, eu comecei em 2016, eu acho, e o último vídeo que eu postei foi, sei lá, 17, 18, eu postei 104 vídeos no canal no total. E eu lembro que eu já queria fazer o canal um tempão antes. Mas eu tenho algumas das minhas características. Uma delas é que quando eu boto na cabeça que eu vou fazer alguma coisa, eu sou extremamente disciplinado. Só que eu sou disciplinado se eu fizer um negócio assim, no limite do sofrimento. Eu não consigo fazer numa boa. E aí a outra característica que joga contra isso é que se eu saio dessa linha, eu sou um autossabotador sinistro. Eu começo a pensar, nossa, velho, eu sou um merda. E daí eu largo a coisa. Então, assim, ou eu fico 100% de cabeça, ou eu vou para outro caminho. E com o canal no YouTube, eu lembro que era isso, cara. Eu fiquei há 104 semanas que eu postei, eu tinha essa missão toda semana. E se cara, qualquer coisa errada que acontecia, o vídeo não ficava tão bom, eu ficava me culpando, eu sofria, mas assim, 10 vezes mais do que eu teria que sofrer. E na época isso me custou, assim, porque tanto que eu parei o canal porque me formei em medicina, comecei a trabalhar e junto já não estava mais dando e era pesado, mas foi bom, porque agora quando eu olho para mídias sociais eu já olho sem um peso que eu sei que muita gente tem, que é, putz, eu tenho que postar. Então eu tenho que postar tanta coisa. Nossa, e se eu não postar assim, XYZ. Precisa ter tantos likes. Cara, eu tô assim muito leve com isso, mas eu lembro que era um sofrimento enorme. Mas ainda é um ponto para trabalhar. Conseguir ser constante com deslizes, assim. Sim. Você tem que aceitar que nem todos vão ser perfeitos. E tudo bem. Você vai acertar mais em um vídeo, você vai acertar menos em outro e tá tudo bem, mas é um processo. E, pô, rede social é complicado. A gente fica com essa pressão, né? Pô, eu preciso fazer o vídeo perfeito, eu preciso fazer o vídeo atingir tantas pessoas, senão o vídeo foi ruim. Não, cara, não. Pô, se você fizer um conteúdo
Eu vejo isso, pô, em alguns outros podcasts que eu escuto, no meu mesmo. Pô, se eu for autêntico no meu conteúdo, se eu for verdadeiro no meu conteúdo e fizer ele da forma que eu acredito, cara, vai ter público. Talvez seja o público que eu preciso ter. Quero atingir mais gente? Óbvio que eu quero. Mas eu preciso entender que não vou atingir todas as pessoas. E tudo bem. Tipo, às vezes a gente fica se preocupando, putz, esse vídeo aqui não ficou tão bom, o fundo não ficou legal. Cara, tem muito menos gente se importando do que você imagina. As pessoas não estão, tipo, não tá todo mundo ali no Instagram olhando o seu vídeo assim, ó, pá, focadaço no seu vídeo. Não. Cara, faz o seu vídeo, faz do jeito que você acredita, faz com autenticidade e aprende com ele também. Pô, não ficou bom? O que dá pra melhorar? Melhora no próximo. Mas tudo bem, faz aquele vídeo ali do jeito que você acha que é a melhor forma. E você vai aprendendo com isso mesmo. Fazendo um paralelo de experiência. Cara, eu comecei a treinar boxe vai fazer 3 anos. Eu olho meus vídeos de antigamente, pô, 1 ano atrás. Cara, patético. Eu percebo essa evolução no treinamento, percebo essa evolução pessoal, percebo essa evolução nos movimentos, nos vídeos. Eu gravo muita coisa do treino pra aprender também, pra falar, pô, isso aqui tá errado, isso aqui dá pra melhorar, isso aqui dá pra ajustar, dá pra ficar mais rápido aqui, pô, pra eu melhorar isso aqui, o que eu preciso ajustar? Então, você se estudar e você ter essa experiência e aceitar que você vai errar, porque você vai errar, não tem jeito, é muito bom. É muito bom, mas é difícil. É muito difícil a gente entender que tá tudo bem errar. Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Cara, eu tinha um saco de boxe em casa, né? Quando eu morava na casa dos meus pais. E eu lembro que eu fiz aula de boxe por um tempo muito curto. E aí, em algum momento, eu gravei um vídeo, eu dando socos, batendo no saco ali. Eu postei assim nos stories, acho que foi uma das primeiras vezes que eu... Uma das primeiras vezes que eu postei algo nos stories, porque eu demorei bastante pra ter Instagram. Eu fui criar um Instagram, acho que em 2018. Caramba. Eu criei depois que toda a galera tinha criado, bem depois. E aí, um amigo que lutava, ele criticou o meu footwork, meu trabalho de pés ali. E eu lembro que quando ele criticou, eu pensei, velho, eu nem sei o que é footwork. O cara já vem criticando. O cara criticando meu footwork. Eu achava que os meus socos estavam legal. Então também é interessante, tu vai se aprofundando assim em algo e tu vai vendo que tem mais nuance. Que legal que tu pôde olhar a tua evolução no processo e ver de uma forma boa. Eu também hoje eu pego os vídeos antigos do YouTube. É muito doido porque parece que, se tu ouve a minha voz, parece outra pessoa. Uhum. Porque eu falava muito aqui da garganta e começava a falar assim e não gritava, porque eu ficava meio ansioso e daí eu tinha que falar tudo que eu tinha pra falar e ficava tenso e Aí puxa o ar de novo. E agora, cara, tipo, eu consigo falar muito mais de baixo, assim, muito mais diafragmático, porque quando eu falo eu tô mais tranquilo. Naquela época, quando eu comecei a gravar, eu ficava tenso demais na frente da câmera. E é normal, você vai ganhando essa desenvoltura, né? Você vai ficando mais solto. Pô, com certeza é a primeira gravação de vocês aqui. Vocês estavam muito mais nervosos do que hoje. Com certeza. Não tem nem comparação, né? A gente vai ficando bem mais leve. Você já entende mais ou menos como que é a dinâmica, já fica muito mais... A desenvoltura fica muito melhor. E é muito legal isso. Esse aprendizado também diferente, que não é todo mundo que mete a cara na câmera, mas você consegue extrapolar para outras áreas da vida, né? Fala aí, Vitor. Eu sei que tu não gravava um vídeo assim, né? Não, pra mim foi do zero, assim. A primeira gravação foi aqui? E eu nunca peguei o celular assim, coloquei na minha frente. Eu lembro que eu tinha começado a fazer inglês e dentro do inglês eu tinha que gravar alguns vídeos em inglês. Aí eu não esqueço um dia que eu fiz 90 vídeos pra sair um. Ô, louco. Aí eu falei, até comentei com o Matheus, falei, cara, eu não nasci pra isso não, irmão. Ele falou assim, ninguém nasceu. Só ninguém começa nasceu com a fazer. câmera. Só começa a fazer e vamos embora, esquece. E hoje em dia, pra mim, isso aqui é comum. Estar em volta de câmeras, luzes, assim. Mas eu não sou uma pessoa que fico gravando sempre, né? O Matheus sabe. Eu gosto muito disso daqui. De ter essa resenha, porque pra mim é a mesma coisa eu estar em casa, conversando com você, trocando uma ideia na mesa do... A única diferença é que a gente tá com um monte de câmera gravando a gente. É o que eu falava pra ele. Falava assim, nossa conversa é boa, a gente tinha que gravar isso. Então foi assim que aconteceu. E uma coisa que eu tava pensando aqui agora era o que te motiva
levar para outras pessoas a mensagem que você tem ali durante um podcast? Cara, muita coisa, muita coisa. Acho que vou tentar fazer um paralelo com boxe de novo. Pô, comecei a fazer boxe com 27 anos. Então, dá pra você aprender alguma coisa mais velho. Não tem um período. Ah, não, se eu não comecei a fazer esporte até agora, eu não posso começar mais. Não. Sempre dá pra começar e sempre vão ter benefícios. Sempre vai ter benefícios. Sua vida vai melhorar, sua autoestima vai melhorar, você vai conhecer pessoas novas. A gente vê muito isso de senso de comunidade hoje no esporte. Acho que a pandemia faz um corte ali na vida de todo mundo, que as pessoas, pô, todo mundo se afastou, ficou sei lá quanto tempo sem ver rostos novos. Aí você vira e fala, cara, pô, vou voltar a praticar alguma coisa e vou conhecer gente nova. A gente vê o tanto de grupo de corrida, assessoria de corrida, aulas em grupo de spinning, de N coisas. E as pessoas querem fazer por se sentir parte de alguma coisa, por se sentir parte de uma comunidade. E a grande maioria delas por conta do esporte. Então, mostrar para essas pessoas que sempre dá para começar, não tem um período, não tem uma faixa... Pô, se você não começou a praticar um esporte até essa idade, você não pode começar mais, esquece. Vai ficar com a bunda na cadeira, vai engordar, putz, esquece. Não, sempre dá para começar. E mostrar para essas pessoas isso, mostrar com as pessoas, com os convidados do podcast, com a minha experiência, com a minha vivência no esporte e trazer isso para todo mundo de N formas possível, com as entrevistas, com vídeos diferentes, com vídeos de treino, com vídeos de educativos em relação à educação mesmo em relação ao esporte, né? Como fisioterapeuta e como praticante de atividade física. Então, isso é o que me motiva. Então, de mostrar para essas pessoas que dá, tem um caminho. Você tem que querer. A primeira coisa é, eu quero fazer uma atividade física. Por que você quer fazer isso? A pessoa tendo esse motivador, vamos dizer assim, pô, eu quero melhorar minha saúde para poder brincar com o meu filho. Pô, tô aqui, tô acima do peso, tô sedentário, meu filho vai nascer, eu quero poder ter uma qualidade de vida com ele, quero poder brincar com ele. Pô, isso é uma baita motivação. Ou, pura e simplesmente, cara, quero melhorar minha qualidade de vida. Beleza, também é uma baita motivação. Então, a pessoa perceber que não tem um limite e que ela pode, e que eu posso mostrar para ela N esportes que ela pode praticar, que ela pode experienciar e definir qual que ela gosta e qual que ela não gosta. Acho que saber o que você não gosta também é muito importante. Eu treinei CrossFit 3 meses e falei, cara, animal, baita esporte. Não é para mim. Não me senti parte da comunidade. A partir do momento que você se sente parte da comunidade daquele esporte, você quer voltar cada vez mais. Você quer evoluir, você quer conhecer aquelas pessoas, você quer viver tudo que aquele esporte pode te mostrar. E eu poder mostrar isso para as pessoas, acho que é o meu principal motivador, mas assim, com certeza. Legal demais. E uma próxima pergunta, assim, bem rápida, o que foi mais gratificante para você depois que você começou a gravar esses vídeos? Só para trazer a nossa realidade. Eu e o Matheus, a gente recebe mensagem de pessoas falando, vocês têm que gravar mais vezes o podcast, ou, nossa, eu vou fazer medicina esportiva porque vocês me influenciaram. Enfim, várias coisas que pra gente é muito gratificante. A gente até compartilha isso, porque as pessoas gostam do nosso conteúdo, porque às vezes você fala assim, tô só gravando e nem sei o que tá acontecendo, se as pessoas estão gostando. Tem alguma particularidade assim que você notou? Interrupção, se você gosta do podcast, nunca deu uma avaliação 5 estrelas, agora é o momento. Agora é o momento. Boa, 5 estrelas, agora voltando, corta para Brunão. Cara, pessoas virem falar comigo, parabenizar pelo conteúdo, pô, comecei a praticar alguma coisa, acho que isso vai ser algo muito gratificante quando acontecer. Ainda não aconteceu, da pessoa fala, pô, comecei a praticar por conta do vídeo de tal pessoa, mas por enquanto, e é algo que eu falei, pô, fazendo um conteúdo verdadeiro, fazendo um conteúdo, sendo autêntico enquanto faz conteúdo, o quanto que eu aprendo com todas as entrevistas que eu fiz, isso é o mais gratificante. Com histórias completamente diferentes, pessoas completamente diferentes, e o quanto que cada uma dessas pessoas, na resenha ali, durante a gravação,
mas principalmente, que é o que não vai pra câmera, que é a conversa pré e a conversa pós. Cara, a gente aprende tanto. E N histórias, a gente fica ali trocando ideia, toma um café, come alguma coisa, tal, fica ali conversando. Isso é muito legal. O quanto eu consigo aprender com histórias diferentes e o quanto eu também posso trazer minha experiência para essas pessoas, mesmo que seja pouca, mas trazer ter essa troca, que é o que eu faço no dia a dia, né? Então, a gente estava falando de troca e dessa energia, quando tem essa troca com o paciente. Cara, a gente na física, a gente tá tocando no paciente, né? Cara, é uma troca muito física, né? Então, pô, se eu não estiver bem e o paciente não estiver bem, a troca vai quebrar. Essa energia não vai passar. Então, ter essa troca e ter essa resposta de quem eu tô entrevistando, de quem eu tô aprendendo junto, isso é muito legal. Muito legal mesmo. Boa. Acredito que a gente esteja chegando nos finalmente aqui. Queria te agradecer muito pela presença. Eu que agradeço pela o convite. troca gigantesca que a gente teve nesse momento aqui. Espero ter outras vezes, poder compartilhar, mesmo sem ter gravação. E muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Ô, Brunão, e pra galera que tá escutando aí saber como que te encontra no Recovery Resenha, e para quem quer ser um dia convidado do Recovery Resenha, quais são os pré-requisitos? A pessoa tem que passar em consulta contigo antes? É só mandar e-mail para algum local? Como é que funciona o negócio? Vamos lá. O Recovery Resenha tá em tudo quanto é plataforma. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, tudo quanto é plataforma. Todo sobre Recovery Resenha. O arroba é Recovery Resenha, se quiserem colocar aí na descrição do vídeo. Vai tá. E pra ser entrevistado do Recovery Resenha, cara, não tem um pré-requisito. É a pessoa ter uma história legal, ter uma experiência legal com atividade física e pode mandar mensagem, pode me procurar, deixa o meu Instagram também, manda mensagem pro Recovery Resenha. E se quiser passar em consulta comigo, também pode. Eu atendo na Olimpo, ali na unidade de Moema, no Instituto Olimpo. Pode passar comigo, não é pré-requisito para participar do podcast, mas também vai ser um prazer atender todos vocês, quem quiser. É uma porta de entrada. É uma porta de entrada, com certeza. A gente grava lá na Olimpo, a maioria dos episódios a gente gravou lá, então quem quiser, portas abertas, recovery, reeducação funcional, vamos se cuidar todo mundo. Boa, Brunão. Então a gente encerrando aqui, só a última. Manda um recado aí, que mensagem que tu tem pro mundo. Cara, mensagem que tem pro mundo. Acho que a gente podendo viver bem, podendo viver com qualidade, quanto mais a gente puder e poder viver isso com as pessoas que a gente gosta, família, amigos, tudo mais, acho que isso é o mais importante. Então a gente se cuidar para poder aproveitar de todos esses momentos com família, no trabalho, com amigos, acho que isso é o ao concurso de tudo que a gente pode fazer. Se a gente ficar ali no sofá sem fazer nada, não vai ter tanta graça. Então a gente poder aproveitar com qualidade todos os momentos da nossa vida e não ficar esperando alguma coisa de boa acontecer, a gente fazer isso acontecer, acho que isso é mais legal. Boa. Eu resumiria como viva bem e com resenha. Exatamente. Isso Exatamente. Aí. Pra cima, então. Abração, galera, e até a próxima. Valeu, tchau. Valeu, galera.